É muito bom ter você conosco a partir de agora no nosso Expressão Política, o melhor debate da TV goiana, aqui na TV Capital, canal 32.1 e suas afiliadas. E atenção, tem novidade, hein? Pesquisa Genial Quest para cenário de primeiro turno, presidente da República. Vamos falar também nessa pesquisa uma avaliação especial sobre o governo Lula e também sobre a rejeição, tanto de governo Lula quanto de Flávio Bolsonaro. É verdade que quem ganha em Minas Gerais ganha o Brasil? O candidato mais votado em Minas automaticamente tem a maior chance de ser eleito presidente do Brasil? E também vamos falar sobre a nova pesquisa GERP para o governo do estado de Goiás e também para senador. Tem novidade, hein? No primeiro e no segundo voto, e a gente vai contar para você a partir de agora no nosso Expressão Política, aqui ao vivo na TV Capital, canal 32.1 e as suas afiliadas. Em Goiânia, Grande Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Boa Noite Trindade, Inhumas, Hidrolândia e Anápolis. Também os amigos que nos acompanham a partir de agora na TV Bom, Itumbiara e Bom Jesus de Goiás e toda a região através do canal 36.1. Também conosco no Expressão Política, TV Anicuns, para Anicuns e região, canal 41.1. Bem-vindos. Gigabyte TV, canal 26.1 para toda Jaraguá e região. Jaraguá, Ceres, Rialma, Goianésia, Carmo do Rio Verde, Uruaçu, Uruana e São Francisco de Goiás. Ao vivo também no nosso Expressão Política nas redes sociais. Está aqui o Expressão Política no YouTube, Expressão Política no Instagram, Expressão Política Oficial e temos também o nosso WhatsApp para você participar, tá? Esse é o nosso WhatsApp, 629-9928-3200, tá na tela, você manda o seu mensagem de texto. Professor Alberto, as pesquisas já começam a movimentar dentro e fora dos bastidores, é o nosso comentarista fixo aqui. Ele não gosta que chama comentarista master. Para mim é comentarista master, dado o nível de conhecimento que o professor Alberto tem. Boa noite, professor Alberto. Boa noite, Luiz Alberto. Boa noite para você, meu amigo e minha amiga, aqui, telespectador fiel e companheiro do Expressão Política da TV Capital. Muito obrigado pelo seu carinho. Vem fazer o programa com a gente a partir de agora, tá bom? Nós temos muitos assuntos para bater um papo contigo, tá? Ô, compadre, comadre, vamos agora com um dedinho de prosa, com um cafezinho bem passado, tá? Para nós falarmos de política, tá bom? Vem com a gente que vai ser muito bom esse programa, tá? E sobre a pesquisa, sim, a pesquisa, Luiz Alberto, a pesquisa vai ser e sempre será uma fotografia do momento, né? Então, nesse momento, nós temos uma fotografia para o estado de Goiás e uma fotografia para o Brasil. Então, vamos ver como vai se comportar a fotografia agora nesse momento no ambiente político, tá? Vamos falar dessas fotografias e vamos falar um pouco mais de outros assuntos, né? Muito bem. E nós temos aqui três especialistas para nos ajudar a fazer o programa, tá? Muito bem. Boa noite para eles, que você vai passar a apresentá-los. Tá Professor Alberto Carlos, além de ser administrador, é comentarista político, está sempre com a gente aqui no Expressão Política, e a professora Fátima Gavioli, na verdade, ex-secretária de Educação, e até como secretária, não, Luiz Alberto, eu sou professora, eu gosto de ser chamada professora, eu amo ser professora. Professora Fátima Gavioli, que, sob a sua gestão, Goiás alcançou reconhecimento nacional, educação número 1 do Brasil. Que é isso, professora Fátima Gavioli? Conta esse segredo para nós. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Luiz, que prazer revê-lo aqui, né? E boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Tenho certeza que hoje a educação está lá paradinha, ouvindo a nossa entrevista, assistindo a nossa entrevista. É verdade, foi um trabalho de 7 anos e 3 meses, que contou com a autonomia dada pelo senhor governador, mas que também contou com uma equipe maravilhosa, tanto aqui na SEDUC quanto nas regionais e nas escolas, e que acabou resultando aí numa sucessão de bons resultados de proficiência, de aprendizagem, que no fundo é tudo que a gente quer, né? Que a gente tenha bons resultados de proficiência. Então, Goiás hoje é o segundo colocado na alfabetização, 80% das crianças alfabetizadas na idade certa, e no SAEB nós somos primeiro lugar. Existe uma confusão, porque cada um quer vender aquilo que melhor lhe convém. Então, o INEP, quando ele divulgou o SAEB, ele divulgou rede pública, que somos nós, primeiro lugar, 4,8. E aí ele divulga rede privada junto com a rede pública. Aí o Paraná é primeiro lugar. Quando você põe a rede privada, aí você tem o Paraná em primeiro lugar. Então, vocês podem ver que, de vez em quando, o Paraná fala que ele tem a melhor educação do país.
Por que aqui a gente não avança? Porque a rede privada de Goiás não faz a prova do SAEB. Essa prova a rede privada faz se quiser. Então, eles não fazem. E aí eu não consigo ter o indicador, né? E é um direito deles não querer fazer. A prova foi feita para a escola pública. E agora, dia 6 de junho, todos vocês vão acompanhar, vão assistir o resultado da prova do SAEB do ano passado. E aí vocês imaginam como é que fica o nosso coração, né? Porque assim, o que será que vem aí, né? Quem será que vai ser o primeiro? Eu tiro a teima. Mas eu vou dar um spoilerzinho bem pequenininho assim. Eu posso dizer a vocês que Goiás não está com disposição para entregar o primeiro lugar, não. Não está, não. Muito bom. Então, quem sabe até o final da Expressão Política a gente tem mais confirmação sobre essa questão aqui conosco. Além da professora Fátima Gavioli, satisfação de receber aqui Gercilei Batista de Souza. O Gercilei também é comentarista político, é jornalista, é editor do jornal Diário da Manhã, trabalha com comunicação e marketing político, é publicitária também. Você está como editor mesmo, Gercilei? Seja bem-vindo. Hoje eu estou como colunista. Eu estou vendo aqui. Isso, como colunista. Pessoal, o Wellington Carlos foi um erro de pauta aqui. Aliás, nós perdemos um grande editor agora, na semana passada, o Elton Lenini, né? Então, assim, O Elton Lenini que estava no Diário de Aparecida, né? Estava no Diário de Aparecida, né? E no Diário da Manhã. Isso. Um grande profissional, um grande amigo, né? Uma falta muito grande que ele vai fazer. Muito bem. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Luiz Alberto. Uma honra estar aqui com você. Uma honra muito grande estar aqui com o Alberto Carlos, com a professora Fátima Gavioli, conhecida no Brasil inteiro, né? Todo lado que você vai, todo mundo fala da educação de Goiás, principalmente lá no Sudoeste. O pessoal tem uma invejinha nossa aqui. Quando se fala em educação de Goiás, lá todo mundo, o primeiro lugar, né? Pois é, nós somos de lá, Goiás, né? Então, Goiás está na vanguarda da educação, muito graças ao trabalho maravilhoso, eu posso falar aqui com toda certeza, sem querer puxar o saco de ninguém, do Ronaldo Caiado, nosso governador, e da secretária que está à frente aí, esteve à frente dessa pasta. Muito bom. Aproveitar aqui que o Gercilei citou o nome de um colega muito respeitado no jornalismo goiano, um dos baluartes vivos ainda do jornalismo goiano, o falecimento do Elton Lenini, também fazer menção aqui à memória de Armindo de Oliveira, né? Quem conviveu com o rádio goiano, você não pode contar a história do rádio goiano sem lembrar de um dos nomes chamado Armindo de Oliveira, que também nos deixou essa semana. Então, esse programa de hoje, quero dedicar aqui à memória desses amigos, desses companheiros que trabalharam muito, né, para a comunicação. Um mais no jornalismo, o Elton Lenini, e o outro mais na questão do rádio. E também, inclusive, o Armindo de Oliveira foi, durante muitos anos, assessor do prefeito Iris Rezende, do ex-governador Iris Rezende, era a voz, né, dos eventos do Palácio de Iris Rezende Machado. Então, esses dois colegas que muito contribuíram com a educação. Nossa homenagem hoje aqui no programa Expressão Política, à memória deles e a todos os familiares e amigos de Armindo de Oliveira e de Elton Lenini. Correto? Correto. Ok. Vocês endossam? Totalmente. Totalmente. Relator? Votamos com o relator. Com o relator. Isso. Ok. Professora Fátima Gavioli, eu me lembro que eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas que entrevistou a senhora quando chegou a Goiás aqui no início do governo Caiado, após a eleição de 2018, né? A senhora assumiu em janeiro de 2019? Janeiro de 2019. 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2019, né? E a gente observava que, inclusive, a senhora falava que estava muito preocupada, que quando tomou o pé da situação, a situação estava mais complicada. A questão de estrutura, especialmente de estrutura e reorganização de como fazer esses alunos melhorarem as notas. Mas em 7 anos, tudo mudou, né? O que a senhora poderia dizer assim? Eu deixei como legado para a educação do estado de Goiás. Bom, vamos lá. Muito difícil responder isso assim com o espaço de tempo que a gente tem, mas se você olha para o lado da estrutura física, foi possível melhorar a estrutura das 1.050 escolas. Então, rede elétrica, capacidade energética, reforma, troca de telhado, quadras. Nós pegamos o estado com 353 quadras. Eu saí dia 30 de março inaugurando a quadra de número 852. Então, vocês imaginam a quantidade de quadras que foi feita nessa gestão. Refeitórios, muitos refeitórios. Na estrutura física também, não tem como não lembrar do Liceu, né? Acho que o Liceu foi uma grande conquista dessa gestão, trazer o Liceu de volta. O Liceu tinha 180 alunos, hoje tem 800. Então, vocês imaginam o resgate que foi ali o Liceu para todos nós, né? Acho que a própria sede da secretaria, nós pagávamos um aluguel de R$500 mil por mês, ali na Anhanguera.
um prédio insalubre, um prédio sem condição, e nós viemos para o IEG, trabalhar no IEG. E hoje é um dos lugares mais bonitos e, sem dúvida, uma das secretarias mais bem estruturadas e mais bonitas aí do estado de Goiás. E, claro, aí você vai para o lado da proposta pedagógica, se eu for falar da estrutura tem muito mais coisa, mas você vai para o lado da proposta pedagógica, você vê a criação do centro de mídias, que leva educação a quem está mais distante, quem não tem acesso a um professor formado na área. Pode até fazer concurso seletivo que você não vai achar pessoas para ministrarem aulas nessas regiões. Nós temos o Centro de Mídias, que hoje tem mais de 15 mil alunos matriculados e que já se destacou aí como uma das melhores escolas ali na região de Formosa, uma escola do Goiás Tech. Nós temos também, sem dúvida nenhuma, a produção de material estruturado, que é o nosso Revisa Goiás. E aí você vai levando isso, por exemplo, a implantação do Bolsa Estudo. O aluno hoje ele tem que ter frequência e nota, então o Bolsa Estudo erradicou, de fato, a evasão no estado de Goiás e trouxe melhoria da qualidade da aprendizagem. Nossa, tem muita coisa para falar, mas, sinceramente, colocar uniforme nas crianças, comprar material escolar para todas as crianças, implantar o Alfa Mais Goiás, sem dúvida, é um legado. Muito bom. Professor Alberto Carlos, a professora Fátima Gavioli, depois de todo o trabalho que ela fez de revolução na educação em Goiás, hoje foi convidada pelo governador, pelo ex-governador Ronaldo Caiado e também pelo atual governador, o grupo, né, agora do atual governador Daniel Vilela, caciffou ela para ser pré-candidata a deputada federal. Inclusive, há uma disputa muito grande, né? São 17 vagas e tem pelo menos 27 aí querendo ocupar essa vaga. Como é que o senhor está vendo essa composição bem disputada para federal em Goiás esse ano? Olha, o primeiro passo, para quem realmente tem a intenção de buscar uma cadeira de deputado federal, finalizou agora esses dias com afiliações dos partidos, né? Porque para os novatos é até bom a gente até conversar com a professora Fátima para saber quais são as estratégias que ela está pensando na campanha dela para buscar esse espaço, né, na cadeira de um candidato lá, né, que vai buscar uma reeleição, né? Nós temos alguns casos que não vão buscar reeleição, né? Nós temos o Gustavo Gaia, que não vai buscar reeleição, o Zacarias Calil também não vai buscar reeleição. Estão buscando Senado, né? Senado, né? Então, essas são duas vagas já disponíveis aí, né, para esse acho que mais de 30, mais de 27 pré-candidatos a deputados federais com nome expressivo aí na política goiana para ocupar esse cargo, né? Então, nós temos essa situação. Agora, a primeira fase foi essa. Foi esses pré-candidatos acertarem a composição partidária. Porque eles têm que ir para partidos onde formam uma chapa que produz votos. Porque pelo processo eleitoral brasileiro, as cadeiras são conquistadas com quantidade de votos do grupo e não da pessoa. Então, só para você em casa entender, tá? Que é chamado coeficiente eleitoral, tá? Você pega a quantidade de votos válidos e divide pela quantidade de cadeiras que estão em disputa naquele cargo. E ali você chega a um número que aquele grupo eleitoral tem que atingir para ter direito a uma cadeira. Um grosso, uma conta de padeira, a doutora depois pode falar para a gente aqui, uma conta de padeira, vamos supor que para cada grupo partidário, para cada partido hoje, né, vou usar o exemplo de 2022, tá? Ter direito a uma cadeira seria em torno de 230 mil votos. Então, aquele grupo tem que ter 230 mil votos para ter direito a uma cadeira. E aquele que tiver mais votos dentro do grupo vai tomar a posse daquela cadeira. E depois vai dar o sistema de sobra, tal, que é um pouquinho mais complexo, tá? Mas, então, o primeiro passo hoje, para quem quer tomar, vamos dizer assim, quem quer tomar uma dessas vagas de deputado federal, o primeiro passo já acabou. Era escolher, acertar no grupo partidário. Um grupo competitivo, um grupo que gera voto, um grupo que vai agregar voto, né? E acertar também quem tem a disposição de ir para lá trabalhar, às vezes mesmo, para que o outro seja eleito no lugar dele. Porque nós sabemos que tem candidato que vai fazer 30 mil, 40 mil, 50 mil votos, né? E não vai conseguir atingir a quantidade para ser eleito, mas ele tem que ter a disposição de trabalhar para gerar voto para o grupo. Então, tem que acertar. Então, todos esses pré-candidatos trabalharam até agora com essa finalidade, com essa visão. Segundo momento agora, que eu vejo, e aí até a gente pode conversar um pouquinho mais detalhado sobre isso, é que esses candidatos, a partir de agora, têm que gerar autoridade junto ao eleitorado. Porque, Luiz Alberto, Gessilei, professora Fátima e a Maísa, que a gente vai apresentar daqui a pouco, tá? Ninguém tem voto nenhum até o dia 3 ou 4 de outubro.
Dia 4 de outubro. Todo mundo está zerado. Não adianta o cara falar assim, eu tenho voto, uma pesquisa mostrando que eu tenho 6%, 8% do eleitorado. Não tem. Está todo mundo zerado até o dia 4 de outubro. A partir do dia 4, quando começar a eleição, é que vai começar a aquisição dos votos. Então está empatado. Então agora, eu vejo que não pode, mas nesse momento de pré-campanha, é o momento de a gente começar a gerar autoridade junto ao eleitorado. Marcar presença, né? Que a gente fala, criar recal, fazer visita, tá, e tudo mais. Não pode uma coisa, viu? Não pode pedir voto. Agora não. Mas durante o período eleitoral é essencial e é óbvio que você, pré-candidato, vá pedir voto para o eleitor, tá bom? Então, nesse momento, é o que eu tenho para falar. Muito bom. Doutora Maícia Andrade também está conosco aqui ao vivo no Expressão Política, também advogada especialista em Direito Público e Direito Eleitoral, é também membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Eleitoral e Político e também da Comissão de Direito Político Eleitoral da OAB Goiás. Doutora Maísa, quer dizer que não é só o mais votado, não basta ser só o mais votado para ser eleito? Como é que funciona essa dança das cadeiras aí? Bem-vinda, boa noite, doutora Maísa. Boa noite, Luiz. Boa noite, professor. Boa noite, Gersilei. Professor, eu estou aqui entre nobres hoje, né? E você que está fora de Goiânia aí, a TV Capital, ela abarca todo o estado, e o YouTube também. Está uma chuva torrencial em Goiânia. Acredito que se Elise e Tom estivessem vivos, deveriam regravar aquela música As Águas de Março, fechando o verão, né? O aquecimento global vem mudando um pouquinho essa situação, né? Agora as águas de abril. As águas do meio de abril. De Mas fica complicado quando eu estou na mesa com o professor fala, não pode pedir voto, mas o candidato deve pedir voto. A bem da verdade não é essa, você não pode pedir voto nem implícito nem explicitamente. Você pode, nesse momento, se autopromover, dizer por que você é o melhor candidato, por que você é o mais bem preparado, mostrar as suas ideias, os seus projetos, os seus propósitos. Esse é o momento. A figura da pré-campanha, bem da verdade, não existe. Legalmente, ela não existe, né? Então, ou é campanha eleitoral ou é período nulo, mas para quem é político, está sempre em campanha eleitoral, né? E o número que o professor falou também é correto, são 17 vagas. E cada partido pode lançar 100% do número de vagas mais um. Ou seja, cada partido pode lançar para deputado federal 18 candidatos. Sendo que hoje no Brasil, eu não sei se aqui em Goiás estão todos vigentes, mas no Brasil existem 30 partidos políticos em vigência. E acho que esse cálculo dá para mais de 500 candidatos a deputado federal seriam possíveis aqui em Goiás, né? Mas, mesmo assim, é um cenário extremamente complicado, né? Doutora Maísa, mas se o candidato vai lá visitar uma família, um almoço de família está lá e fala só, gente, eu sou pré-candidato, preciso muito do apoio de vocês e tudo. Eu posso dizer isso, se o candidato, né, pode dizer, eu estou aqui só para pedir o apoio de vocês, ele pode manifestar assim? Não, o TSE tem uma jurisprudência, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma jurisprudência um pouquinho complexa ainda, e eu não gosto de utilizar o termo palavras mágicas, mas é um termo bastante utilizado. É conto com o seu apoio, conte comigo, estamos juntos. São as palavras mágicas, o TSE coíbe isso. Eu não gosto de utilizar, tem até o estudo de um colega meu, que ele pegou vários tribunais regionais pelo Brasil e fez o levantamento do que cada tribunal regional eleitoral considera como palavra mágica. E cada tribunal considera de uma maneira diferente. Então, a gente não tem um entendimento uníssono ainda sobre essas determinadas palavras mágicas. Então, o correto é pegar essas palavras mágicas e utilizar o conjunto da obra. O momento em que aquilo ocorreu, qual era a situação em que o pré-candidato estava. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. E outra questão, Luiz, é que o sistema de votação brasileiro para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital também e para vereador, é o sistema proporcional, onde não necessariamente o mais bem votado é eleito, né? É um pouco confuso para o eleitor, né? Você tem que levar em consideração o quociente partidário, o quociente eleitoral, e aí tem uma regra, são cláusulas de barreiras, cláusula de desempenho. É um sistema um pouquinho complexo para o eleitor de casa entender, mas em suma é isso. Não necessariamente o mais bem votado é eleito. O partido precisa fazer um corpo, uma base ali, para que consiga atingir o quociente partidário para se eleger alguém. Muito bom, doutora Maísa, é uma satisfação ouvi-la como especialista nessa área. Gersilei, a eleição, ela às vezes é mais concorrida do que concurso público, não é? Se eu fosse pegar o número total pelo número de vaga,
né? Talvez o concurso mais concorrido do Brasil é uma eleição, um processo de eleição. E é um concurso de 4 anos. E é só 4 anos, não é para a vida toda. A gente temos aqui uma pré-candidata a deputada federal, né? A professora Fátima Gavioli. Que o desafio também é furar uma bolha. A gente já temos alguns nomes, por exemplo, de possíveis campeões de voto. Então eu vou entrar na disputa, mas já tem uns lá que parece que os cavalinhos dele já estão bem na minha frente lá, isso, né? Isso. Parece que o carro dele o meu carro tem 130 cavalos, o dele já está com 250 cavalos, 300 cavalos na minha... Bruno Peixoto, atual presidente da Assembleia Legislativa. Quem duvida que, inclusive, ele fala que ele está trabalhando para ser campeão de voto, bater recorde de voto. Delegado Valdir, com todo o trabalho que fez frente ao Detran, também está preparando para ser um dos campeões de voto. Fred Rodrigues, que foi candidato a prefeito, foi candidato a prefeito em 2024, que tem o PL empurrando, que tem os bolsonaristas ali, que também é outro dentro da chapa que tem expectativa de ser campeão de voto também. Como é que você vê essa questão? O que um candidato tem que fazer? O que esses 27 mais cotados aí têm que fazer? Porque só tem 17 cadeiras, furar essa bolha. Luiz Alberto, inclusive eu quero parabenizar aqui o pessoal da produção, que eles acertaram o número que a gente calcula dentro do marketing hoje, que são os candidatos que vão ganhar a eleição, que vão disputar para ganhar. Pelos cálculos que nós fizemos, né, pelas pré-pesquisas que a gente fez, a gente avaliou que 27 candidatos estão disputando essas 17 vagas. Dessas 17, 10 vão para quem está com mandato, né? Então, sim, vai 17 vagas que os novatos vão disputar. Dessas 17 vagas, nós temos uma de estrutura funcional, provavelmente é o grupo onde a Fátima Gavioli faz parte, né, quem já foi secretário, ou quem tem uma estrutura, né, para poder, né, maior, mais capitalizada, e um de internet. Aí nós reduzimos para 5 vagas que vão ser disputadas agora. Dessas 5 vagas, pode sair qualquer um. Então, os 10 que têm mandato, um que tem estrutura e um da internet, esses vão ser, né, estão disputando as principais vagas. E o restante da turma lá, né, dos 27 lá, né, os outros 10 estão disputando 5 vagas. Então vai ser 2 por 1 praticamente. É um cálculo muito ingrato para se disputar a eleição para deputado federal. Mas a gente tem, a eleição para deputado, ela tem essa metodologia. Ela é muito difícil para o novato. Mas para quem já faz parte da estrutura, para quem já está acostumado com a política, ela tem a metodologia que funciona bem. Por isso que os deputados federais vão para a reeleição várias vezes, são basicamente os mesmos nomes, e saem, às vezes, os vitoriosos das estruturas, né, administrativas. Eu, por exemplo, na nossa bolsa de apostas, o nome da Gavioli é muito alto lá, porque ela tem além de trabalho prestado, ela é bastante conhecida, e ela não precisa, talvez, de ir de casa em casa, como um deputado, às vezes, novato precisa, que não é conhecido, visitar os rincões de Goiás, porque ela já tem um nome bastante conhecido e o RICAL ajuda bastante. Lógico que ela tem toda uma estrutura para ser trabalhada. Mas, e aí tem também os bolsonaristas que você falou. Fred Rodrigues é um exemplo. Ele vai utilizar muita estrutura de internet, o RICAL de Goiânia, quer dizer, também não vai precisar de ir em todos os cantinhos. E tem os nossos deputados com mandato que têm as emendas parlamentares, que ajudaram muito. Então, tem muitos prefeitos, muitos deputados, muitos vereadores, deputados estaduais trabalhando por eles. Então, é uma disputa ingrata, difícil demais, e a gente vê 2 por vaga dos 5, mais os 17/17. Muito bom. Essa é a sua primeira disputa, professora Fátima Gavioli? E o que fazer? Porque ficou mais apertado do que o meu. O Gessilei não ajudou muito. Não, mas ela tá... A bolsa de apostas não mexeu com a do marketing... Eu não sou candidato, você deixou com um pouco atrás da orelha. Mas o nosso trabalho como marqueteiro é gerar dificuldade mesmo para eles trabalhar dobrado. Né? Eu só dou notícia ruim, infelizmente. Eu só dou notícia ruim. Eu não sou candidato, já fiquei com a pulga atrás da orelha. Imagina quem é. Pois é, eu vejo assim, eu estava ouvindo a doutora falando sobre esse período chamado de pré-campanha, que na verdade a gente não sabe que não pode fazer nada, né? Mas na verdade é um período que a gente mais faz as visitas, mais conversa, mais olha nos olhos e fala, olha, eu sou um pré-candidato, eu vou vir aí depois das convenções, vou vir pedir teu voto. Isso aí não tem jeito, é como ela falou. O político em si, ele pede voto e faz o trabalho dele todos os dias, pelo menos os verdadeiros políticos. E tem uma frase que eu gosto muito, que o Vacil me ensinou, que é assim, nesse período, a gente pode fazer muita coisa, mas não pode pedir votos. E daqui uns dias, a gente não pode fazer nada, mas pode pedir voto. Então, veja vocês como é complexo mesmo esse processo eleitoral.
Quanto à questão das dificuldades, vocês estão certíssimos, é isso mesmo. Por exemplo, às vezes as pessoas me entrevistam e perguntam assim, a senhora está concorrendo com 17, a senhora acredita que vai ter uma das 17? Não estou concorrendo com 17, eu estou concorrendo com o PSD, eu estou dentro do PSD. Então, quem está no PSD? Eu, Pedro Salles, o Agrobom, o Ismael, nós estamos dentro do PSD, estou concorrendo com eles, certo? E a senhora acha que a senhora tem mais voto que eles? Sabe o que eu realmente queria? Eu queria que eles tivessem muitos votos, muitos, milhares de votos. Queria ter um a mais. Só isso. Entendeu? Então, assim, essa é a minha análise. E no mais, é trabalhar. Já fui candidata, sim, lá no estado de Rondônia. Fui candidata, mas eu confesso a vocês que eu não tinha, nesse momento, a visibilidade que eu ganhei aqui. Com 7 anos e 3 meses, todos os dias, você entrando dentro da casa das pessoas, com lives, com entregas, sabe? Não tem como falar que era uma campanha diferente. Mesmo assim, eu fiquei de suplente e tive uma votação bem bacana. Lá no estado de Rondônia, com 8 mil votos, você ganha para deputado estadual. Então, eu cheguei quase assim, perto ali de 4 mil e poucos votos. Então, o Francisco das Verduras é de Rondônia ou é vizinho lá? É vizinho. Vizinho, né? Vizinho. Ele foi eleito com 6.500 votos Exatamente, deputado federal. Lá a gente não precisa desse desespero de 100 mil votos daqui, não. Lá com 8 mil votos você está encaminhado. Mas a dificuldade acaba sendo a mesma, né? Porque eu não tinha visibilidade, eu estou no PSD hoje, para falar bem a verdade para vocês, eu me sinto bem acolhida lá, fui bem recebida, né? E estou lá e vou fazer uma campanha muito pé no chão, do jeito que eu sei fazer, como eu quero fazer. E é uma campanha que, quando eu puder pedir voto, por exemplo, vou sair daqui pedindo o voto de todos vocês, né? Hoje não posso, né, doutora? Tenho que ficar quieta, mas daqui uns dias vocês me chamam de volta e eu posso. Professor Alberto, sua avaliação sobre essas dificuldades aí? Não, Qual a sua sugestão? A sugestão, é o que eu falei agora, é o momento de gerar autoridade, né? Eu até vou aproveitar o uso da internet. A internet vai ser muito por isso. Eu até quero aproveitar a doutora aqui para perguntar um pouquinho sobre essa questão da internet nesse momento. Como é que é esse processo? Parece que tem algumas barreiras com os influenciadores, né? Como é que está esse processo hoje? O TSE está vigiando? Como é que está a preparação para essa questão de fake news? Né? Porque depois vamos falar da questão presidencial, mas eu estou muito preocupado com essa eleição. Eu achava que essa eleição ia ser um pouco mais ética, ou um pouco mais assim, de senso, de responsabilidade do que foi 2022. Mas pelo que está demonstrando aí os cenários, vai ser um cenário muito pior do que foi 2022. Né? Como é que está essa situação de influenciadores? O nosso balcão de apostas, como diz o Lucilei, é que vai ser moralmente inferior. A bem da verdade é essa, né? A gente vem num cenário onde o acesso à inteligência artificial majoritariamente está em todos os lugares, de fácil acesso, e a justiça eleitoral, ela na verdade, ela não consegue ser combativa, ela é reativa. Então ela só age depois que o problema aparece, porque não tem como ela antecipar as infrações que irão ocorrer. Ela desenha o cenário através das resoluções, através da legislação, mas ainda é algo que enxugar gelo, não tem como, é inviável, né? E os influenciadores, há essa discussão, e até a gente teve na última campanha presidencial, aquela questão, até foi da Pablo Vittar, no Lollapalooza, que era um CNPJ ou era um CPF? A gente tem que pensar nisso, né? Existe um influenciador digital ali. É óbvio que lá naquela situação ela estava cantando como CNPJ, né? Mas a gente tem que pensar no seguinte: existe essa situação em que o influenciador, ele também é um CPF, ele tem direito a manifestar suas ideias, o que ele pensa de cada candidato, dentro dos limites legais, por certo, e também a gente tem que ver que ele é um CNPJ. Então, a partir do momento que tiver o menor indício de que há um patrocínio ali de algum candidato, de algum partido, de alguém para falar bem ou mal, e principalmente a propaganda negativa, ela é muito mais severamente coibida do que a propaganda positiva feita de maneira irregular. Então, a partir do momento que há qualquer indício, e isso é fácil de rastrear, a Justiça Eleitoral, o TSE, é magnânimo em questão de inteligência, interligado tanto com a Polícia Federal quanto com a Polícia Civil, então não existe quem fique nessa penumbra. Então, esse problema vai ser algo a ser enfrentado dos influenciadores, mas a gente não pode esquecer que eles são CPFs também, né?
Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo e falar sobre a pesquisa. Tem pesquisa nova aqui chegando, pesquisa GERP, está para governo do estado de Goiás. Acabou de chegar essa pesquisa nova para governo do estado de Goiás. Para Senado, tem uma novidade aqui sobre o Senado, uma avaliação importante. E também essa outra aqui para presidente da República. Genel Quest, presidente da República, essa avaliação que já do mês de abril. E também agora a novidade, tá? A nova para governador do estado de Goiás e para senador em Goiás também. Deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua mensagem de texto aqui no nosso WhatsApp. Está na tela aqui o WhatsApp, 629-9928-3200. A gente vai destrinchar essas pesquisas, você vai ficar sabendo a novidade para o governo de Goiás e para o Senado. Continue com a gente aqui no Expressão Política. Empresário que está buscando parceiro para os bons negócios. A Transtavares te leva a resultados positivos. Venha fazer a sua cotação conosco. Ganhe com a nossa confiança, rapidez, segurança e transparência. Seja gentil com você. Transtavares. Transporte de cargas que move o seu negócio. Localizada no coração do Brasil, o que permite uma distribuição eficiente para todo o país, a Cristal Alimentos é um complexo industrial de alta tecnologia e referência mundial. Líder de vendas e amplamente premiada onde atua, a empresa produz há mais de 60 anos o arroz Cristal, com reconhecida qualidade atestada por prêmios nacionais e internacionais. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. Só pureza, nada mais. Rede Capital de Comunicação. A TV com 24 horas de programação para toda a sua família. Um roteiro incrível que você vai acompanhar a partir de agora. Referência em informação é formada por profissionais dedicados a levar conteúdo de qualidade a diversas cidades de Goiás, alcançando mais de 4 milhões de telespectadores. Expressão Política ao vivo aqui na TV Capital, canal 32.1. Muito bom ter você com a gente. Eu sou o Luiz Alberto e os assuntos mais importantes da política goiana e da política brasileira conosco aqui na TV Capital, canal 32.1. Também nas suas afiliadas, a TV Bom, Itumbiara e toda a região, Bom Jesus de Goiás, canal 36.1, TV Anicuns e região, canal 41.1 e Gigabyte TV, canal 26.1 para Jaraguá, Ceres Real, Muruaçu, Uruana e toda a região. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Conosco aqui debatendo, professora Fátima Gavioli, ex-secretária de Estado de Educação. Eu gosto de secretária estadual de educação, mas agora mudou a nomenclatura, né? Eu sou das antigas, secretária estadual de educação. Agora é secretária de Estado da Educação, acho que é isso mesmo, né, professora? É isso mesmo. Pois é, eu gosto muito dessa outra nomenclatura, mas a gente respeita, né? A gente, como cidadão, a gente respeita. Professora Fátima Gavioli, doutora Maícia Andrade, também advogada, nos contribui muito com a gente hoje aqui, porque é especialista em direito público, direito eleitoral. Aqui já ao meu lado, à minha esquerda, o Gersilei Batista. Gersilei, que é jornalista, é comentarista, é também do Jornal Diário da Manhã. E mais ali à esquerda, o professor Alberto Carlos, comentarista, master aqui do nosso Expressão Política, o nosso comentarista fixo aqui do Expressão Política. Professor Alberto, alguma surpresa para governo? Tivemos a Veritar, agora a GERP. Para governo do estado de Goiás, alguma diferença, alguma surpresa? Sua avaliação? O interessante aqui nessas pesquisas é a gente notar que, para governador, estão colocando agora uma situação muito interessante no gráfico. A gente vai até colocar o gráfico aí, que é o gráfico do espontânea e da estimulada. E a gente vê uma realidade na espontânea diferente com relação aos que não sabem voltar ainda. Né? Então, só para a gente ter uma noção, se puder colocar aí na TV, né? Essa aí é a espontânea, para vocês terem uma ideia. Né? Na espontânea, né? O Daniel está com 21%, o Marconi com 7% e o Wilder com 7%.
né? Empatado tecnicamente os dois, né? Depois vem a Adriana, que aparece, porque é espontânea, né? Ela tem um recall muito presente, né? E aí 49% das pessoas, quando não se define, não se induz a um nome, ainda estão para definir ainda um candidato. Né? E já quando já se coloca, por exemplo, já... Deixa eu só ver aqui, professor, se eu entendi bem. Peraí. Essa pesquisa dessa última semana, não é isso? De 6 a 10 de abril, né? Isso. Ok, é a mais recente. Aqui, na espontânea, Daniel Vilela está em primeiro, é isso? Isso, 21%. 21%. 3 vezes mais do que Marconi Perillo, com 7%, e 3 vezes mais do que o Wilder Moraes, com 7%, é isso? Isso. Daniel Vilela, MDB, Marconi Perillo, PSDB, o Wilder Moraes, PL. Isso, justamente. Esse é o retrato do momento. Isso. E os 49% ali, né, que está ali, é alto índice nesse momento agora, né, já definindo, nós sabemos que esses são os 3 pré-candidatos, né? Então 49 é um número ainda muito preciso. Mostra também que a população está um pouquinho afastada ainda do processo, da discussão eleitoral, né? A discussão está muito ainda no olho do furacão de quem vive a política, né? Já põe a outra para a gente agora, a estimulada, que aí já mostra uma realidade diferente aí, que é o próximo gráfico, tá? Produção, por favor. Aí, está estimulada, né? A estimulada já apresenta o Daniel já com 42%, o Marconi com 18%, o Wilder com 15% e a Adriana com 11%. Né? E os não sabe passa para 7%. Ou seja, quando você estimula, né, chama apresenta as cartelas com a figura, né, o nome dos pré-candidatos, né, as pessoas têm uma decisão aí a ser tomada. Então, cai aquele percentual de 49% de não saber na espontânea para 7% somente, né? E esse é um segundo cenário, né? O primeiro cenário. Agora, existe uma postagem aí sobre senador para... Senador da República, Goiás? Eu acho que agora a prioridade do governo, né? A prioridade do governo. O que as pessoas estão pedindo mais do governo? Prioridade, né? A prioridade é o próximo agora. Os próximos 4 anos, né? Os próximos 4 anos. Qual seria a prioridade do governo? A prioridade do governo agora seria o quê? 50% da população goiana está dizendo que a prioridade é saúde. Depois, 17% é a educação, 14% a segurança pública, infraestrutura 6%, economia 6%, geração de emprego 5%, transporte 1% e não sabe 2%. Ou seja, o discurso, né, Gessilei? O discurso dos pré-candidatos a governo do Estado vai ter que passar por apresentar soluções, encaminhamento de soluções de plano de governo para a saúde no Estado de Goiás. Exatamente. Vai ter que vir com algumas propostas muito claras, muito bem direcionadas para a saúde no Estado de Goiás, né? Os motivos a gente pode depois passar para os nossos convidados para falar um pouquinho sobre quais são as motivações que podem estar levando para esse processo. Agora vem sim a apresentação dos votos, né, para os senadores, né? Na estimulada? Na estimulada. Já estimulada, para o senador, né? No primeiro voto, né? Que seria como? Como poderia estar apresentando? É bom explicar isso para o telespectador, professor? Isso. Tem primeiro voto, segundo voto? Como é que funciona essa questão? Isso, são 2 candidatos a Senado, né? E para esses 2 candidatos a Senado, sempre tem uma tendência de a pessoa falar, no primeiro voto eu vou votar para esse senador e o segundo para o outro, né? Então, muitos candidatos trabalham, às vezes, buscando o segundo voto, não o primeiro voto, né? Então, para o primeiro voto, né, a tendência ali que está colocando, nesse momento, dessa fotografia na pesquisa, 27% é a Gracinha Caiado, 20% o Gustavo e 15% o Vanderlan. Depois, 9% o Zacarias, 5% o Luiz César Bueno, do PT, que ainda está em definição, né? O Alexandre Baldi com 4% e o Osés Varão com 2%, né? E nenhum deles, 9%, e não souberam ainda 8%, né? Então, mostra aí essa situação. Agora, para o segundo voto... Senador, segundo voto. Segundo voto, né? Estimulada também, estimulada, né? Isso, estimulada. Por favor, produção, segundo... Já está, não está ali na tela da TV, né? Só para o telespectador tiver... Ok. Tá, Então tá. Segundo voto, no tá aí. Segundo voto, a Gracinha com 23, No segundo voto, a Gracinha Caiado com 27, né, na estimulada. Não, no 23. 23. Desculpa, eu voltei para o primeiro voto. O Vanderlan com 12, 23, passando o Gaia no primeiro voto. É o que chama atenção. Está chamando atenção. Depois vem o Zacarias, depois o Gustavo Gaia, né? Depois vem o Alexandre Baldi. Ou seja, para o segundo voto, as pessoas tendem a buscar o Vanderlan no segundo voto, né? Mais do que o Gustavo Gaia, que é concorrente do primeiro voto, né? Então, poderíamos dizer dessa maneira. Essa é a grande novidade dessa pesquisa aí que apresentou essa situação. Eu achei interessante aqui, assim, para mim foi uma surpresa, talvez para vocês não,
a Gracinha Caiado liderar também no segundo voto. Porque assim, no primeiro voto, Gracinha Caiado 27% para Senado. No segundo voto, Gracinha Caiado 23%. Então, se a eleição fosse hoje, Gracinha Caiado já era senadora por Goiás. Isso. Eu estou surpreso no segundo voto. Pela fotografia do momento, sim. Eu não imaginava que ela fosse tão bem também no segundo voto. Né? Agora, a outra surpresa aqui é Vanderlan em segundo lugar no segundo voto. E a pergunta Vanderlan pode tirar a vaga de Gustavo Gaia? Quer dizer, uma hoje já seria da Gracinha Caiado, hoje. A outra seria, para muitos aqui na Grande Goiânia, a outra seria de Gustavo Gaia. Mas essa aqui, do Vanderlan, está pontuando bem no segundo voto. Como é que ficaria? Vocês que entendem mais de números do que eu, como é que ficaria aqui, Gessilei? Quem que seria, então, o segundo senador eleito hoje aqui? Vanderlan Cardoso ou Gustavo Gaia? Por incrível que pareça, já era uma realidade, né? Já era um contexto visto lá atrás, já em dezembro de 2025. Por isso, o Gaia se esforçou tanto em fazer parte, né, da base governista, porque ele sabia disso. A partir do momento que o Vanderlan assumiu o espaço dele na base governista, ele passa a figurar como segundo voto dentro da estrutura do governo, dentro da estrutura que hoje é a base caiadista, com 88% de aprovação, a Gracinha com excelente aprovação, e ela sempre vai indicar um nome. Vota no Vanderlan, está junto comigo, etc. e tal. Então ele começa a sentir esse efeito agora. E já é a segunda rodada de pesquisas gerais, né, que a gente pôs no agregador, que já mostra essa tendência. E o Gustavo Gaia ainda enfrenta outro problema, que é uma cisão dentro da chapa do PL. Tem muita gente lá que não está pedindo voto para ele. E ele está basicamente apostando na base digital. Né? Só que a base digital ela é muito poderosa, elege deputado federal até com certa facilidade, mas a gente tem que entender que a disputa para o Senado ela é quase uma disputa para o Executivo. Você precisa de um volume de voto muito grande, acima dos 700 mil votos para ser eleito. E com esse tanto de candidato aí, eles fora da base, muito provavelmente o Vanderlan vai se beneficiar disso, pode tomar segundo. Professor é a questão do PL, né? O PL tem uma situação aí mal resolvida, né? O candidato, até esse momento, não tem decolado, né? Que poderia trazer essa possibilidade de visibilidade para o candidato Gustavo Gaia, e o Gustavo Gaia não está alinhado. Então, é mais um processo de dificuldade, né? Mais uma dificuldade que o próprio PL está enfrentando com os seus pré-candidatos. A aposta do grupo do PL é o tal do bolsonarismo. A aposta deles lá internamente é que o bolsonarismo vai fazer acontecer. Né? No momento certo, vai vir a força do bolsonarismo em Goiás e vai eleger o Gustavo Gaia e vai eleger o Ido, independentemente se vocês estão brigados ou se eles estão namorando, se eles estão bem ou não. Então, a aposta lá dentro é esta hoje, né? Apesar que cada vez mais as pesquisas que são fotografia estão mostrando que essa situação do PL pode trazer uma perda muito enorme para o partido não eleger nem senador, não eleger governador e eleger uma bancada muito frágil de deputados federais e estaduais. Pode ser um problema grave para eles. Posso só fazer um adendo? Em relação ao bolsonarismo, a gente até já discutiu isso aqui na bancada, o bolsonarismo em Goiás, por 3 eleições seguidas, ele costuma mostrar entre 14,5% e 15% de votos de bloco ali na semana final da eleição. Para o Wilder ficar competitivo e talvez passar o Marconi, ele precisa aumentar mais o percentual do voto dele. Porque se tiver com 7, 10, 11 ali, só mais os 15, provavelmente ele não chega no segundo turno. Professora Fátima, como é que a senhora vê essa pesquisa aqui para o governo e para o Senado? Olha, a pesquisa para governo, eu recebo ela com bastante tranquilidade, porque o trabalho está sendo feito. Olha, eu acompanho essas agendas do ex-governador, e cheguei esse ano a acompanhar a agenda do governador Daniel Vilela. São milhares de entregas, é uma disposição, e o bom de tudo isso é que durante um ano o governador fez com que o Daniel estivesse dentro do governo para não ter esse impacto, essa quebra. Meu pai dizia que quando 2 elefantes brigam, quem sofre é a grama. Então você vê um brigueiro aí pelo país, de vice com governador, vocês já viram isso, né? De vice com prefeito e tal. E aqui em Goiás as coisas foram muito bem trabalhadas, planejadas, elaboradas, e quem ganha com isso somos nós, o povo. Porque olha aí a tranquilidade que nós temos hoje de ver o Daniel tão bem posicionado nessa pesquisa. Eu, de fato, vejo que essa eleição, ela é do Daniel Vilela. Essa aí vai ser desse jovem que está com uma disposição, com um fôlego tremendo para ganhar a eleição. Dona Gracinha é um fenômeno. Ela é um fenômeno. Mas vocês não pensem que é outra coisa
senão trabalho. Eu falo para vocês que a candidatura da dona Gracinha, ela veio a ser assumida e aceita pelo governador já quando ela estava com 2 tempos de 45 em jogo. Ela construiu isso, ela trabalhou isso. Ela não teve preguiça, ela foi realmente onde o povo estava e levou aquilo que o povo precisava. Então, para mim, é isso. E quanto à questão das redes sociais, ela é importante, ela é uma ferramenta extremamente utilizada e nobre aí no nosso processo eleitoral, mas as coisas estão começando a mudar. Nós vamos ter uma campanha onde você vai ter rede social, mas você acertou perfeitamente, você precisa ter trabalho, você precisa ter, sabe, você tem que ter andança, você tem que ter entrega, você precisa principalmente ter mantido contato olho no olho com o seu eleitor. Só as redes sociais, não sei. Talvez sustente os grandes campeões aí de impulsionamento, mas está diminuindo já isso aí. Professora Fátima, me chamou a atenção aqui, nessa pesquisa que o Instituto GERP fez ao eleitor, o GERP, prioridade do governo para os próximos 4 anos. Quer dizer, qual que é o anseio da população? Você extrai isso aqui, né? Qual que é o maior desejo da população? Qual que é o maior anseio? Em primeiro lugar, o maior desejo hoje é a melhoria, que seria, a gente pode chamar de ponto de melhoria, né? Que é na saúde, 50%. Mas eu falei, gente, 17% da educação é muito aqui. Mas está próximo de segurança pública, que é 14%. Então, a segurança pública de Goiás hoje, se é a melhor do Brasil, e está aí na tela para você acompanhar aqui no Expressão Política, então, se segurança pública está bem próxima aqui de educação, é sinal, então, que esses números são bons para a educação, para a segurança pública? Como é que a senhora enxerga esses números aí, professora Fátima Gavioli? Esses números são ótimos para a educação e segurança pública. E eu posso dizer a vocês que quando vocês recebem a Quest, por exemplo, está todo mundo dizendo, governador com 80 e poucos % de aceitação, eu estou ligando para o Jean. Jean, quanto ficou a educação? Aí o Jean fala assim, 72, 76, e a segurança? Tanto. Então, a educação e a segurança nessa gestão do governador Ronaldo Caiado, nós andamos com a margem de erro de 2 para mais e para menos, os dois ali, juntos. As melhores pontuações. As melhores pontuações. Uhum. E aí, antes de sair da secretaria, não satisfeita com todas essas pesquisas, eu achei que eu devia fazer uma para mim. Eu quero saber, para o meu currículo, até porque eu sou uma trabalhadora da educação, eu quero ver a educação melhorar. E aí nós fomos conversar com pais, estudantes, professores e perguntar para eles como você avalia a educação pública estadual de Goiás. Deu 82% de aceitação. Se você olhar aí, aqui também está dando 83% de aceitação. Porque se 17% clama por uma melhor educação, e está certo, a gente sempre tem que querer mais, significa que 83% da população está satisfeita com o serviço que está sendo prestado. Poxa vida, gente, quem é que sai com 83% de aceitação? Estou me sentindo Pelé. Professora Maísse, doutora Maísse? Olha, Luiz, eu sou uma das maiores defensores das pesquisas. As pessoas têm, o eleitor principalmente, tem um certo preconceito com as pesquisas. Por isso que eu gosto sempre, quando a gente vai comentar sobre pesquisa, de trazer alguns dados. Primeiro que essa pesquisa, foram 1.200 entrevistados e foi uma pesquisa feita por telefone. O que isso significa? Que ela não atinge uma certa parcela da população, igual, por exemplo, os mais jovens que não atendem o eleitor mais jovem que não atende o número desconhecido. Então, isso talvez pode fazer uma leitura ali naquele cenário de Senado, visto que o perfil do eleitor do Gaia é um eleitor um pouco mais jovem que pode estar fora dessa esfera, né? Então, a gente tem que fazer essa análise. A outra perspectiva que eu vejo é em relação à saúde, é uma questão extremamente... Me assustou. O primeiro plano me assustou. Eu não tinha essa visão desse número tão alto, né? E aí eu acredito que grande parte disso é por conta, né, da questão da diminuição da renda do goiano, como modo em geral do brasileiro, né? Acho que do poder de compra, e aí, consequentemente, as pessoas deixam de pagar planos de saúde, passam a depender mais da rede pública, e a gente tem o plano dos servidores estaduais que está passando por reformulações e está dando impacto no bolso do servidor. Então, isso pode ser um reflexo do IPASGO, dessa baixa no potencial de compra do eleitor. Então, a gente tem que analisar o que está acontecendo aí, porque isso vai ser extremamente importante. 50% é um número alarmante e tem que estar mesmo no plano de governo de todos os candidatos. Isso é fato, né? E outro fato que eu vejo em relação ao Senado, só para encerrar, é uma questão assim, como a gente tem 2 votos nessas eleições,
sempre tem o primeiro nome que está decidido. Esse aí a pessoa naturalmente já sabe o que ela vai escolher. O segundo nome ela decide naqueles últimos 2, 3 dias ali. E não é surpreendente que o segundo nome, normalmente, seja o mais bem votado. Porque vira segundo nome de todo mundo e pode passar à frente. Isso é um fato que já aconteceu inúmeras vezes, né? Há 8 anos, Vanderlan Cardoso, há 8 anos. Então a gente tem que tomar cuidado com esse favoritismo, com essa leitura de cenário, porque o Senado realmente é um voto bem diferente. Muito bom. Professor Alberto e Gessilei, se essa mesma pergunta fosse feita no Rio de Janeiro, o Fluminense talvez ia dizer assim, ó... E nós temos uma carioca aqui. É segurança. Carioca da Gema aqui? Pois é. Se nós fosse fazer no estado do Rio de Janeiro, o Fluminense ia dizer assim, ó, é segurança pública, nós precisamos melhorar a segurança pública. Se fosse São Paulo também, né, o paulista também diria a mesma coisa. Não só o paulistano, o paulista, é segurança pública. Mas em Goiás, por que a saúde? Ó, a gente costuma dizer que isso é um efeito de eco, né? Você tem duas... Geralmente as pesquisas apontam 3 áreas que as pessoas de cabeça elas falam, ó, o problema é aqui, o problema é aqui, o problema é ali. Só que em Goiás nós temos 2 grandes áreas que são muito aprovadas, que é a educação e a segurança pública. Como a Fátima Gavioli disse muito bem, as duas têm 80% de aprovação. Então as pessoas costumam ecoar isso para a área que elas menos se sentem atendidas. Por mais que houve investimentos na área da saúde, dentro do governo Caiado, mas as pessoas costumam pensar, bom, tá bom demais a segurança, a saúde tá bacana demais, então ele responde automaticamente que é a saúde, né? Lógico, existem algumas questões relativas ao IPASG e tudo mais, mas existe também o efeito eco, que é um fenômeno que acontece dentro da leitura das pesquisas. A pessoa responde aquilo que primeiro ela menos teve atenção. Então a saúde entra aí nessa questão. Porque na segurança não tem nem como falar, né? As pesquisas e a própria sensação de segurança da sociedade goiana, ela mostra bem, a pessoa se sente segura hoje em Goiás. Até está cheio de influencer aqui, vendendo Goiânia como a cidade mais segura do país, né? Até, inclusive, influencers americanos, argentinos, está cheio de gente aqui. A educação também tem uma estrutura, um recal muito forte aqui, que é muito bom. Então, a primeira coisa que a pessoa pensa, ó, poxa, educação. A saúde, quer dizer. Saúde. Nossa, saúde não tá bom, não. Põe aí, saúde não tá bom, não. Tem esse eco. Agora, é lógico que dentro de uma pesquisa qualitativa, aí vamos saber o porquê. É eco? É alguma coisa que realmente puxou muito o defeito? É alguma figura que está atrapalhando a pessoa a avaliar bem a saúde? É aí que a gente vai descobrir. Professor Alberto. Deixa eu te falar, a estrutura, não tem que olhar para a estrutura dessas duas atividades públicas, tá? Como é que elas são montadas no Brasil. A educação, ela, principalmente nos estados, ela tem uma coparticipação federal na alfabetização e uma responsabilidade no ensino fundamental que é próprio do estado. Tá? Agora a saúde não, a estrutura da saúde ela é praticamente federalizada. Recurso federal, é o SUS. O SUS. Certo? E aí esse reflexo dessa figura a nível nacional reflete nos estados. E Goiás, o próprio governador Ronaldo Caiado trouxe a público essa situação de conflito com o governo federal que deixou de repassar recursos federais para o estado de Goiás. Isso afeta a saúde. Porque saúde, eu trabalhei dentro de um órgão público, eu vou dizer para você, saúde é um negócio que você não tem estoque, você tem que estar preparado. Você pode atender um paciente com uma gripe no dia, pode atender 100 no mesmo dia, num CAIS, numa UPS. Então, é uma situação que você tem que estar preparado para o emergencial sempre. Certo? Sempre. Então, precisa ter um recurso aí alocado constantemente. Se faltar recurso, vai ter dificuldade de operar. Então, aí como a saúde é realizada dentro dos estados, dentro dos municípios, mas ela precisa de muito recurso federal, e aí houve um conflito de acesso a recursos federais na saúde no estado de Goiás, ela acabou sendo prejudicada. Ela acabou sendo afetada. A população sente essa situação, né? Que não houve uma melhora, né, na saúde no estado de Goiás. Então, a gente tem que olhar para a estrutura também, como é que essas atividades ocorrem. A segurança, por exemplo, é igual à segurança. A segurança ela é mais estadual. São as polícias estaduais, são a polícia civil, a polícia militar, a polícia penal, né? Pouca ação de polícia federal nos estados, então, quer dizer, os estados terão meio. Como o estado aqui, o governador, ele teve essa disponibilidade, essa disposição de ir atrás daquilo que estava na mão dele para resolver, ele teve facilidade de dar resultado na saúde, na educação e na segurança. E na saúde ele teve dificuldade em função disso aí. Muito bom. Agora, algo que interessa a todos nós é presidente da República, né? Porque vai naquele embate, um é Lula, outro é Bolsonaro, e a pesquisa NeoQuest mostra essa polarização. E a pergunta aí, professor Alberto, o senhor vai nos ajudar
aqui no Expressão Política, entender melhor essa pesquisa Genial Quest, nova pesquisa Genial Quest para o presidente da República. Lula vence todos os candidatos no primeiro turno, mas Flávio Bolsonaro vence Lula no segundo turno. Qual a sua avaliação sobre essa questão? Ainda há espaço para uma terceira via, visto que quase que metade da população diz que ainda pode mudar o voto, mesmo apresentando na estimulada? Como é que o senhor vê essa questão? Tanto a pesquisa anterior, que foi do Meio, Ideia, como essa do Quest, diz que essa no Ideia falou que 51% das pessoas poderiam mudar o voto. E nessa, 43% ainda pode mudar o voto. Então existe um aberto aí, uma possibilidade de mudança. Alguém precisa ser conquistado ainda. Alguém fala o seguinte, eu ainda posso mudar. Deixa eu ver o que vão me apresentar aqui para me poder, né? Então, essa é a grande realidade. E aí, desses 43% que pode mudar, existe um grupo aí em torno, eles falam em 35%, 40%, que são chamados de independentes. São as pessoas que estão assistindo de camarote, né? Você tem a polarização, e essa polarização ela está incomodando. Até quem está dentro da polarização está começando a ficar incomodado, né, com essa polarização. O processo de deteriorização que está acontecendo no processo político desse enfrentamento está fazendo as pessoas a se sentirem um pouco mais acuadas, certo? Porque o jogo é muito sujo, o jogo é muito pesado, está se percebendo, estão se jogando de forma muito, muito prejudicial à vida do próximo, estão entrando já em mecanismos que a população está começando a sentir rejeição pelo processo, né? Porque, na verdade, o que se faz hoje de leitura aí é o quê? Pela política política. Tem, seria o terceiro gráfico, né, que fala sobre a possibilidade de mudança. Né? Vamos devagarzinho para o primeiro gráfico, rapidinho aqui, para você, isso aqui para dar uma exclusiva aqui para quem nos acompanha no Expressão Política. Então vamos lá, essa aí é a espontânea, presidente né? espontâneo. Então, tá, no primeiro, espontânea, tá, vamos para o próximo gráfico, isso aí. Então, resuma isso aí, no primeiro turno, Lula vence Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado já aparece em terceiro, ele na frente de Romeu Zema. Isso. Não é isso? Essa seria a história, 32%. Então, a possibilidade de segundo turno hoje é franqueada. Isso. Vamos ter segundo turno. No outro gráfico, por gentileza, da produção, por favor, tá? Essa aqui, esse aqui é o caso, porque Flávio Bolsonaro venceria Lula também na Genial Quest no segundo turno. Mas essa é a questão que o professor Alberto disse. Olha, 57% do eleitor se diz definido, mas 43% pode mudar. Então, ainda podemos ter uma surpresa nessa eleição ainda? Podemos. Pelo desgaste que os próprios líderes da campanha estão produzindo na população. Os dois polos. Isso. Existe um grupo muito ainda possível de mudar e de indeciso, e que estão assistindo. Então, assim, o que melhor? Só para você ter uma ideia, eu tenho uma pergunta na pesquisa da Quest, na MEI, que é o seguinte: você acredita que esse candidato ele é mais radical que o outro? O Flávio ganha, o Flávio é considerado mais moderado. Então ele pode crescer nessa situação. Então aquele candidato que for mais moderado na sua linguagem, ele pode conquistar esse grupo e ele pode crescer. E ele pode gerar o efeito manada, que é o que traz resultado numa campanha na reta final. Gessilei, nosso tempo está quase esgotando. Qual a sua avaliação, Gessilei, por gentileza? Rápida. Essa eleição vai ser decidida nos 45 dias de campanha de rádio e TV. A partir de 16 de agosto. Porque isso aí não tem rosto nenhum nessa campanha aí. Você tem resultado do primeiro turno, resultado do segundo turno, e nós temos, por exemplo, o Ronaldo Caiado. Ele não é terceira via, se apresentou como um candidato da direita equilibrada, pode se surpreender muito durante os debates. Os debates são essenciais aí para mudar essa realidade da campanha. Muito bom. Professora Fátima Gavioli, sua avaliação sobre essa? Olha, sinceramente, eu concordo totalmente com o Gessilei, porque assim, vai ser decidido a partir do momento que começar mesmo a campanha eleitoral de rádio e televisão. Mas eu estou torcendo muito para o brasileiro entender que a gente já não pode mais continuar nessa briga, nessa confusão que está posta hoje, e que a gente possa escolher aí o nosso, hoje, ex-governador de Goiás para governar esse país e trazer de volta a paz, a harmonia, o respeito, sabe? E assim, sem dúvida nenhuma, poder pensar na população, no povo. Um governo sem interesses pessoais e familiares seria muito bom para nós. Muito bom. Doutora Maísse. A mesma leitura que eu faço de todos aqui é que quem for mais moderado consegue chegar ao segundo turno. Aí lá no segundo turno o discurso muda, né? O mais moderado vai tentar se vender para o segundo turno. Esse é o caminho a ser feito. Muito bom. Você que nos acompanha nas redes sociais, obrigado também aqui. Volmir, obrigado. Vou só tentar resumir aqui. Nara, obrigado. Lana, o Hermes, obrigado Hermes. Obrigado Sandra. Tiago, muito obrigado. Luciana, muito obrigado também. Luciana, muito obrigado. Stefane, obrigado também. Vanessa, muito obrigado pelo carinho.
Edmilson, todos vocês que participaram conosco aqui, os amigos de Itaberaí também aqui. O Luiz Alberto, todo da Regional de Itaberaí, estou trabalhando em Goiânia também. É o professor Hermes, né? Professor Hermes, obrigado aí. Abraço, amigos de Itaberaí também. Professora Fátima Gavioli, sucesso aí no seu trabalho e muito obrigado pela honra da presença aqui no Expressão Política. Obrigada. É um prazer revê-lo. Obrigada a todos. Professora Fátima Gavioli, ex-secretária de Estado de Educação e hoje pré-candidata a deputada federal no estado de Goiás pelo PSD. Mesmo partido de Ronaldo Caiado. Mesmo partido. Muito bom. Doutora Maísse Andrade, advogada eleitoralista. Estou resumindo aqui, tá? Da melhor qualidade. Obrigado pela honra da sua presença. Luiz, é sempre um prazer estar aqui no Expressão Política. Contem sempre comigo, essa bancada extremamente qualificada. Eu mais aprendo aqui do que troco com quem está aí em casa, né? Então é um prazer estar contigo aí e conversar mais uma vez. Muito competente, doutora Maísse. Meu pai diria assim, essa menina novinha, mas é sabida, viu, Luiz Alberto? Novinha, mas muito sabida. Obrigado. Gessilei, muito obrigado. Você também é muito sabido, foi muito bom ouvi-lo. Você tem sempre um jeito muito técnico, mas que a gente entende o seu comentário. Foi muito bom, Gessilei. Obrigado. Viu? Obrigado, Luiz Alberto. Muito obrigado, professora Fátima. Obrigado, doutora Maísse. Obrigado, professor Alberto. Obrigado a todos vocês. Para você também, espectador de Expressão Política. Muito bom. Gessilei Batista é comentarista, é também escritor aí, não é editor do Jornal Diário da Manhã, colunista. Hoje eu estou de colunista. Colunista do Diário da Manhã. Obrigado. Professor Alberto Carlos, nosso comentarista master aqui. O senhor é o máximo aqui. Obrigado, professor Alberto. Você nem falou de Minas, né? Quem ganha em Minas ganha no Brasil, e aí, né? O que o senhor acha? A forças regionais. O que a gente falou? Quando você faz uma leitura do cenário nacional, né, você começa a ver as forças regionais vão aparecer com muita força, vão definir muita coisa também nessa campanha para presidente, tá? Ocupado. Então o PSD pode surpreender, né? De força regional, o PSD hoje é o maior do Brasil. É o que tem mais prefeituras. E o Kassab está focado em gerar governadores e senadores. Né? E aí é onde que o Ronaldo Caiado pode surfar muito bem nessa força que o Kassab vai pôr para fazer governadores. Vai crescer, né? Vai criar palanque nos estados, tá? Compadre, beijo gostoso, tá? Boa semana, Deus abençoe a todos. Obrigado a todos pela companhia, foi muito bom. A todos vocês que nos acompanharam, a equipe de produção também, muito obrigado e até o próximo Expressão Política, que Deus te abençoe. Boa semana.